A publicidade tem como seu pilar principal a criatividade. E essa característica precisa estar em todas as áreas que envolvem uma campanha publicitária. Mas hoje a gente vai ouvir quem entende de um setor absolutamente crucial, a criação. Então não sai daí, porque a gente vai desvendar como a magia acontece. Quem vai nos contar sobre como funciona essa engrenagem no dia a dia são duas pessoas, duas carinhas já conhecidas aqui no Coletiva.tv. O Marlon Abraão já esteve aqui no Construindo Marcas e o William Malê de volta, então, ao Fala Mercado. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Bom, meninos, para quem não conhece, antes então da gente passar o papo com vocês, eu quero contar, para quem não conhece a nossa audiência, o Marlon é diretor de criação da Rock, uma das maiores agências que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul. O Will é sócio e diretor de criação da 3AG e também é um dos cofundadores e atualmente conselheiro, né, do Clube de Criação do Rio Grande do Sul. Então, agora sim, apresentações devidamente feitas, vamos ao que interessa. A gente quer falar sobre criatividade, a gente quer falar sobre criação publicitária, a gente quer falar sobre campanhas. E eu vou começar com uma pergunta muito básica, clássica, que é: o que inspira vocês na criação? Quem começa? Vamos para a ordem alfabética? Ou... Vai lá, começa com a letra A. De Abraão. Abraão, boa. Olha, o que inspira pessoalmente, eu acho que é um jogo de dois universos, né? O universo da cultura e da arte que a gente consome diariamente, mas junto com o consumo de boa propaganda, né? Eu acredito muito que quem trabalha com propaganda precisa consumir boa propaganda, tá sempre atualizado com as novas campanhas grandes que estão acontecendo por aí, mundo afora, no Brasil, mundo afora e aqui no nosso estado, né? Por isso que é tão importante os movimentos da ARP, né? Da gente conseguir se olhar e olhar as inspirações que os nossos colegas estão aí produzindo para nós. Mas claro que eu acho que é importante para nós cada vez mais olhar para fora da propaganda, né? Então, assim, também desde olhar para séries, olhar para música, olhar para tudo que move as pessoas, né? Que emociona, que faz as pessoas ficarem uns minutinhos a mais, né? A dificuldade que a gente tem da economia de atenção é um desafio muito grande. A moeda mais cara hoje, né? Exato, então a gente precisa entender o que os grandes artistas estão fazendo, o que o Netflix está fazendo para segurar as pessoas durante horas e horas, né, do binge watching ali, né? É onde a gente tem que se inspirar para conseguir fazer campanhas, né, interessantes para as pessoas. Mas tu fala em acompanhar boas propagandas, né? Estar de olho, enfim. Boa propaganda é bem relativo, né, Marlon? Porque o que pode ser uma boa propaganda para ti, para mim não faz sentido nenhum. Sim, aí ou vocês têm um olhar diferente sobre a propaganda em si, né, o que tá passando, enfim. É porque eu acho que é um olhar mais crítico, né? Sim, eu acho que uma parte de quem trabalha com criação publicitária é o desenvolvimento de critério. Né, o critério de conseguir justamente entender o que está numa prateleira acima, assim, de qualidade, de acima da norma, né, e o que é do dia a dia, e o que é performance, e cumpre seu papel, né, de comunicação para as marcas, mas o que é boa propaganda é a propaganda que emociona, é a propaganda que é comentada, é a propaganda que é compartilhada, é a propaganda que entra na cultura, isso é propaganda boa. Aí já é um critério mais geral, então, já é mais genérico, entendi. E pra ti, eu gosto de ouvir o Marlon falando, cara, porque ele é de uma geração da minha, assim. Então, ele não é nem os dos antigos que era uma outra ideia de propaganda. Não que os antigos, eles ainda não sejam bons, assim. Tem caras maravilhosos. Por exemplo, não sei quando vai pro ar, mas hoje de manhã eu tava tendo uma conversa muito legal com o Cado Botega, que eu faço questão de citar aqui, além de ser meu amigão. Ele é um cara muito excelente, que é o primeiro e único gaúcho Leão de Ouro em Cannes,
lá de 1995 ainda, quando era outra propaganda. Inclusive, o Cado Botega está sendo aguardado no Fala Mercado. Faz uns 2 anos já que a gente tenta. Ele mandou recado. E a gente não, óbvio, Ele e a mandou gente recado. não consegue fechar a agenda com o Avisando Cado. que vem. A moral da história é que quando a gente percebe que tem uma gurizadinha nova nas agências e que eles não têm referência, sabe? Eles não entendem como é que tu ligou o ponto A ao ponto B de alguma ideia, e daqui a pouco até que ponto essa ideia ela é relevante ainda como ideia, como força de comunicação, e até que ponto ela é ideia como uma ideia, só por ideia, sabe? E se ela vai resolver o resultado de algum cliente, não vai resolver, porque daqui a pouco o cliente ele precisa de uma resposta A, e a gente está dando uma resposta A, B, C, D e E, que de repente não é que não cumpria a questão do briefing, e não é nem questão de pensar fora da caixa em desenvolver soluções novas. É ter referências. Tu pensar, cara, o cliente pediu isso e o cliente precisa disso, e aí a gente vai entregar uma coisa que é totalmente fora, e isso vai ser reprovado de alguma maneira. Isso não vai dar andamento no business da criação publicitária, e aí não é arte, é um negócio, né? Então são duas. Essa tua pergunta ela tem 2 respostas, na minha opinião. Uma é entender que a criação publicitária ela é um business, ela tem que resolver os problemas do cliente, e especificamente os problemas do cliente, porque às vezes não necessariamente a gente vai ter que reinventar a roda para aquele cliente específico, mas às vezes sim. E a outra questão é, a gente precisa ter referências, as pessoas precisam saber, aqueles velhos jargões assim, né? Cara, a melhor referência é a vida, vamos viajar e ver o mundo, vamos consumir arte, maravilhoso, eu acho que é isso, com certeza, mas ele precisa ter a questão de tu ter isso aplicado no dia a dia do trabalho, sabe? A correria de pauta da agência, entrou o pitch na pauta, tem que resolver em um turno, uma coisa grande, um conceitão, e aí tu não tem uma referência para ligar o Lé com CREA e a coisa funcionar. Eu acho que tu tá querendo dizer que tem uma técnica, né, que precisa ser aprendida, e a gente aprende fazendo, mas a gente aprende olhando também os bons fazendo, né? Também, e aí vai muito daquilo que tu falou, assim, cara, a gente tem que consumir propaganda dos outros, as boas e as ruins. Tu tem que saber... As ruins também inspiram, claro, tu tem que saber o que fazer e o que não fazer, e de repente aquela campanha que tu achava que era, isso é meio ruim e tal, ela funciona completamente para um outro contexto que ali não ficou bem aplicada, sabe? E eu acho que isso pode fazer uma baita diferença. E tu saber, até pra tu saber, por exemplo, o Marlon tá criando uma campanha e aí ele vai divulgar lá no LinkedIn dele, vai divulgar nas redes dele, e aí o Coletiva vai noticiar, e aí eu vou entender que que legal aquilo, e eu não vou fazer parecido porque é parecido, sabe? A gente não pode colar a campanha acaba que o parceiro nosso é referência, né? A técnica por trás é parecida, né? Quando a gente olha uma campanha que foi feita num outro contexto, no Japão, a gente sabe que é outra sociedade, né? Nos Estados Unidos, que tem aquele Hollywood por trás, assim, né? Tem altas produções, mas a técnica, né? Como eles pegaram um problema de um cliente e resolveram, a gente pode imitar, deve, né? Sim, imitar. O processo criativo pode ser imitado. É isso. O processo criativo, eu sempre falo assim, a gente vai ter sempre a forma de tu criar um conceito, ele é meio padrão, assim, sabe? Tu tem o brain lá, tu vai fazer o brain, tu vai fazer ele individual, tu vai fazer em dupla, vai fazer com um grupo. A forma de tu criar as ideias iniciais da campanha, elas são meio que as mesmas. Aonde tu vai ramificar aquilo é outros 500. Mas a forma de tu começar a criar as coisas, tanto fácil, eu vou criar para o posto de gasolina da esquina, ou vou criar para, sei lá, para grande corporação de rede de postos do Brasil. Sabe que isso é uma coisa que eu me pego pensando, às vezes, quando a gente faz essas discussões, por exemplo, na ARP, que o Marlon citou, que é a Associação Rio Grandense de Propaganda, para quem não conhece. Mas faz diferença, porque acompanhando muitas e muitas semanas da comunicação que a gente teve durante muitos anos aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, eu pensava, eu muitas vezes pensei assim, mas criar para um Itaú que abre a torneira do dinheiro é barbada. Eu quero ver tu criar essa, não posso falar a palavra porque os Grêmio xingam, mas essa baita a gente pode? campanha por vocês eu não me responsabilizo.
Mas aí tu olha assim, pô, tem essa baita ideia, essa mesma solução para um cliente com uma verba minúscula. Deve ser um outro desafio. Mas ouvindo vocês e ouvindo umas outras discussões, me parece muito disso também que o Marlon falou, que falando de referências, enfim, de aplicar isso ao negócio do cliente, independente do tamanho nem do cliente e nem da agência. Porque a criatividade, a criação publicitária, ela tem que estar o processo criativo, a técnica criativa, ela é igual para qualquer um dos cenários, é isso? Tô errada ou mas é que tá completamente certo, na verdade, porque, por exemplo, a 3AG, ela não é uma agência grande, é uma agência pequena, enxuta, tem clientes pequenos, médios, grandes, mas é uma agência com uma operação enxuta. E em detrimento disso, a gente não precisa pensar em... ser menos criativo. E ao mesmo tempo, a Rock é uma... Eu falo palavrão. Tu pode falar. A Rock é uma puta agência, uma das maiores agências que a gente tem. Eu tenho muito orgulho de ter muitos amigos que trabalham lá e dos guris fazerem coisas excepcionais todos os dias. E funciona, né? Mas o processo de criação, ele acaba sendo o mesmo ou muito parecido, independente do tamanho da operação. E eu acho interessante também o que o Will traz, assim, de uma ideia que às vezes isso a gente também viu bastante nas últimas conversas que a gente teve lá na ARP. Assim, às vezes uma ideia muito simples resolve algo muito grandioso, né? Eu lembro dos guris apresentarem o case, acho que podia falar um pouco da capa do Pelé. É da Scala. Da Scala, isso, mas na morte do Pelé, né? Sim, Que uma solução simples para uma pauta daquele tamanho, né? Sim. Foi uma solução criativa deles, que a gente inclusive lembrou da nossa solução de quando o Paulo Santana faleceu, que a gente fez a 0 hora invertida. Né? Vocês lembram? Quem é da época lembra que todo mundo lia 0 hora de trás pra frente. Muita gente lia 0 hora de trás para frente por causa da coluna do Paulo Santana. Então, em homenagem a ele, a gente fez a 0 hora, né, logo após o falecimento dele, toda ela invertida, né? E foi um trabalhão lá dentro para a produção deles, né, da 0 hora. E aí veio a morte do Pelé. Né? E essa ideia dos guris, que é muito legal, né, de pintar a página 10 de preto, né? É como a gente conversou lá no dia da ARP, que anúncio é esse, que é só uma página preta, né? Olhando só a peça sozinha, né? Ela pode parecer muito simples, né? Simples. Mas na verdade tem uma grande ideia por trás. Eu acho que é isso que tu... Quem não pegou referência, camisa 10, Pelé, jogando página 10. Luto. A página preto. 10 em luto. Bom, por outro lado, eu queria ouvir um pouco de vocês, e aí eu acho que é uma resposta muito pessoal, que assim, o que acaba com a criatividade de vocês? Assim, o que é um balde de água fria? Ou o que dá a tela azul? Bugou o sistema, não consigo passar daqui. Enfim, o que vocês acham que, por um lado, acaba com vocês, tipo, né, assim, tira o tesão de criar, ou o que interrompe uma criatividade? Acho que tem, na minha opinião... Tá ali. Pergunta difícil. É que tem várias coisas que podem fazer isso acontecer. Acho que eu vou contar um pouco do que eu vivo no meu dia a dia, assim. Que ideia tu tem que ter todo dia e tu aproveita, nem 10% daquilo sai, né? Tem muita coisa legal acima das expectativas que elas não saem, porque elas são realmente, como eu falei antes, elas não servem para aquele briefing, para aquela coisa, não resolve aquele problema, embora ela seja muito maior do que aquilo, e ao mesmo tempo o outro lado é que, por exemplo, você está numa brainstorm com o pessoal trabalhando, e aí a gente vai jogando ideia e tal, e aquele velho processo criativo daquela ideia tu vai em outra ideia, daquilo ali tu aumenta, e aí tu mas tem sempre alguém que diz não e não dá nada, e não contribui, sabe? Isso é um saco. Tu chega e diz assim, olha, tipo uma ideia assim, se a gente botar o patrocinador aqui na mesa, não sei o que.
mas aí não vai dar, porque a ânsia das pessoas colocarem, já resolverem, querendo finalizar o brain rápido demais e se livrar e já dizer não e já querer focar naquela resposta. Calma, vamos pensar um pouco mais e agrega, sabe? Aí quando a coisa não agrega no brain, ele só para e não continua. Isso é uma coisa que tem um momento pro não, né? É o tal do chapéu preto, né? De quando a gente tá no brainstorm, de que o chapéu preto é de quem tá com a plaquinha do não, né? Pra levantar, não pode e tal. Mas que tem momento pra isso, né? Eu acho que o não, e às vezes, sei lá, a falta de coragem talvez seja uma boa resposta pra tua pergunta. Ela tem um momento certo que ela precisa entrar, né? Mas não quando a gente tá justamente no processo criativo. Mas eu ia dizer que o que a gente tem como maior inimigo hoje da criatividade, do processo criativo, são as nossas distrações todas, assim, né? E aí a gente pode culpar o nosso mercado, mas é nós mesmos, né? Com um celularzinho que assim tá sempre aqui, aí ele pisca e a gente não pode ver uma notificação que a gente não consegue, né? Então, como é difícil a gente conseguir se concentrar, porque aquela coisa da criatividade, da inspiração, do brilho criativo, ele nos encontra coincidentemente sempre quando a gente está trabalhando, né? Quando a gente está concentrado trabalhando. E não vai nos encontrar quando a gente está distraído entre uma mensagem e outra. Então, eu diria que o principal inimigo, né, o que quebra a criatividade, o que quebra o processo criativo e nos impede, às vezes, de chegar num resultado melhor, é essa quebra que é culpa nossa mesmo, assim, né? Nossa incapacidade de conseguir atual, né? De conseguir se concentrar durante mais tempo em um trabalho, o foco. Mas, Malu, tu acha que não tem um meio termo nessa história do tipo, sei lá... morreu o Paulo Santana. Tem que... Saiu a notícia agora. E aí pingou no celular a notícia ali. E aí para tudo. Né? E aí o foco dos assuntos, eles têm que ser mais naquilo... Claro, tu falou especificamente de Paulo Santana. Pode ser qualquer outra coisa. Pode ser um pedido lá. Mas tu tá no meio do teu brain, de um assunto específico. E aí aquele assunto vai te atrapalhar. No meio da criação. Mas ao mesmo tempo... Ele é uma oportunidade também de ser criativo, claro. Sabe? A gente fala no jornalismo sobre espancar a pauta, né? A gente vai assim até o esgotamento daquele assunto. Isso. Que é mais ou menos, me parece, pelos relatos de vocês, mais ou menos o que acontece com uma ideia. E realmente, assim, talvez... eu acho que é interessante... pode ser uma distração, mas também pode ser uma oportunidade de um insight, de um... Isso é uma outra pauta. Quando a gente está, né, trabalhando, né, em uma pauta, né, em um insight, a gente está ali espancando a pauta, como diz os jornalistas. E, ok, pode pingar no celular uma nova notícia, outro assunto. Isso. E aí a gente vai ter que parar esta aqui, mas a gente vai ter que focar e espancar essa pauta aqui, a gente vai ter que se dedicar, assim, porque eu acho que não tem como a gente chegar em resultados superiores com essa nossa atividade multitarefas de muitas coisas ao mesmo tempo. Eu não acredito nisso. E vocês não acham que a falta de tempo para pensar não atrapalha a criatividade? A coisa do um fura-pauta que sempre tem, né? E é interessante, inclusive, numa das discussões que se falou, acho que foi o Greg até que disse uma vez, que assim, o dia a dia da agência, na verdade, é resolvendo coisas mais corriqueiras, né? Desmembrando, desdobrando uma campanha, enfim. Mas assim, essa coisa de, cara, sei lá, Paulo Santana morreu, tem que resolver agora. Esse curto espaço de tempo não atrapalha uma criatividade, uma boa ideia? Ou é instigante? Depende. Ou instiga a ser melhor? É que tem duas respostas para isso, né? Uma que no dia a dia a gente... É um desafio nosso de agência grande, assim, de a gente precisa fazer um processo que nos proteja, que proteja o tempo do criativo de pensar nisso. Tudo bem, a gente não consegue mais como já foi, eu sou um criativo já vou fazer 20 anos de redação esse ano.
eu trabalhei com o tempo de ter uma semana em cima de um trabalho, fazendo brain e discutindo uma ideia. Hoje é muito raro isso. Então a gente precisa de um processo que consiga proteger os criativos deles conseguirem ter tempo de concentração. Mas outra coisa é quando a gente tem uma ideia muito forte, eu vou trazer um exemplo mais atual, que a gente está muito orgulhoso do nosso case da camisa embarrada. Quando surgiu essa ideia, a ideia é muito poderosa. E ela foi uma ideia tão poderosa que ela atropelou tudo, atropelou a falta de tempo, atropelou qualquer dificuldade que tinha para colocar ela, e ela realmente tinha além dos problemas estruturais nossos aqui do internacional, né, do Rio Grande do Sul, nosso mesmo, né, nós todos estávamos vivendo assim, estávamos com problemas emocionais todos nós, né, dificuldade de trabalhar com a enchente, mas o poder da ideia atropela tudo e faz a gente superar a falta de tempo, né? Tem essas duas respostas. Só para contextualizar a nossa audiência, especialmente aqueles que são de fora do Rio Grande do Sul, a gente passou, como o Brasil todo sabe, a gente passou alguns meses por uma enchente, por uma das maiores tragédias, a maior tragédia climática que o Rio Grande do Sul já viveu. E o Esporte Clube Internacional, então um dos principais times que a gente tem gaúchos, entra em campo, o primeiro jogo, que entra pós-enchente, o Inter entra então com uma camiseta, simulando na camiseta o barro, representando tudo que a gente passou, especialmente na parte da reconstrução, de quando a água baixa e a gente começa a reconstruir as casas, enfim, só para contextualizar, que foi bem impactante. Inclusive, eu lembro de muita repercussão de mídia espontânea nesse impacto assim, do Inter entrar em campo com essa camiseta e todo mundo ficar meio, né, inclusive a imprensa nacional, comentar de... Olha só, internacional também. Internacional, no videocase aparece também, né? A imprensa internacional. Will, time. É porque a gente tem que... No nosso mercado aqui, a gente está acostumado, infelizmente, o modelo de negócio mudou. O modelo de negócio da propaganda, principalmente no Rio Grande do Sul, ela é diferente. Para onde vai no ar cada ideia? Vai virar reels de rede social. Vai virar... Qual é a tela que isso vai? Muito dependendo, é criado de acordo com a plataforma onde ele vai ser colocado, né? Vamos pegar o mesmo conteúdo e botar no YouTube. Vamos pegar o mesmo conteúdo e botar ele menor e vamos botar na versão vertical. Beleza, mas uma ideia por trás disso, como nós estávamos falando antes, cara, a maneira de tu criar um conceito, de tu criar uma ideia, ela é mais ou menos a mesma para todo mundo, sabe? Os guris, quando tiveram a criação da camisa embarrada, que, desculpa o palavrão de novo, achei do caralho, né? Mesmo. E eu assisti na televisão esse jogo e eu pensei, olha que puta ideia. E eu não sabia quem... Né, a gente é gremista. E a gente não sabia. E eu achei, cara... Eu achei muito legal essa ideia. Eu vi na televisão ao vivo. O primeiro jogo do Inter depois que voltou não, era lá fora ainda, era no jogo lá. E aí, enfim, a maneira de como tem que se trabalhar hoje, ela é muito mais rápida. Tu tem 2, 3 pits para resolver por dia, tu tem 4 pits para resolver por dia, e aí tu tem que criar, às vezes tem campanhas que quando o Marlon, como diretor de criação, tu sabe, quando ele vai distribuir os trabalhos pra galera, e ele vai pegar os trabalhos para fazer também, ele sabe. Esse trabalho precisa de uma semana. Esse trabalho precisa de 2 dias. Esse aqui tu resolve em 2 horas, né? E de acordo com não só a importância do trabalho, mas com o tamanho do desdobramento que ele tem, ou qual é a tela que ele vai, aonde eu queria chegar, sabe? A importância do trabalho faz com que, sem demérito a importância do trabalho nesse negócio, mas o próprio negócio da comunicação mesmo das agências, ela é focada em campanhas maiores, campanhas menores ou peças que tu resolve mais rápido. Então, esse timing de tu gerir a tua equipe e fazer com que isso funcione de um jeito do teu dia a dia do trabalho, das 8h30 às 6h30, ou das 9 às 7, ou virar a noite trabalhando. E isso aí faz toda a diferença. Para onde a gente vai nisso, sabe? Se tá bom ou não tá bom, é outra discussão. Mas é aí onde nós estamos hoje. Pelo menos eu tô... Onde eu me encaixo nesse nosso mercado hoje é por aí também. O tempo tá curto. Para todo mundo, inclusive. Antes da gente continuar nosso papo, quero lembrar
a nossa audiência que este é um programa de oferecimento da Vero. Com a Vero, seu negócio tem parceria de verdade com taxas que cabem no bolso. A Vero entrega mais, a Vero é mais negócio. Peça a sua proposta em sejavero.com.br. E esse episódio também tem o apoio da Uniriter. Venha para a Uniriter, aqui você aprende na prática, em laboratórios completos, desenvolve projetos que impactam a comunidade e deixa a sua marca no mundo. Meninos, tem uma vou dizer, não é muito um jargão assim, mas é quase que um conceito estabelecido que fala sobre a vaidade dos publicitários. Eu, como jornalista, ainda que eu ande muito pelo mundo da publicidade, eu gosto muito de dizer que se a gente vai fazer um evento para 20 publicitários, a gente tem que ter 40 cadeiras, né? Uma para o seu publicitário e a outra para o seu ego. Mas, enfim, a gente fala muito sobre isso e fala também muito... existem muitas ideias, isso já foi discussão várias vezes em várias situações do mercado, sobre ideias que são criadas para serem premiadas, por exemplo. Na vida de vocês, o que significam esses reconhecimentos? Porque prêmio, todo mundo gosta de ganhar. Vaidoso ou não, né? Talvez os publicitários tenham um apreço maior por esses prêmios, vamos botar assim. O que são os prêmios na vida de vocês? Eu acho que tem uma questão que eu acho assim, que eu acho tribom que o nosso mercado, que a nossa profissão tem esses reconhecimentos. Porque eu tenho muitos amigos que não são do mercado, ainda bem, e eles não têm isso, né? Eu acho que é super importante a gente conseguir reconhecer o que foi feito legal neste ano, o que foi feito de bom. Porque o nosso trabalho permite isso, porque a gente tem mais ou menos como se fosse uma obra, né? A gente tem algo para olhar e analisar o que eu fiz. Talvez seja mais difícil para quem é um professor, para quem é um bancário, né? Conseguir enxergar isso, né? E poder avaliar, eu consegui superar a norma, eu consegui ir além aqui nesse trabalho, fazer algo novo, interessante, que emocionou as pessoas, então merece ouro, prata ou bronze, né? E eu acho super bom isso, eu acho é uma coisa positiva do mercado, que também gerou problemas, também gera eu sei que tem uma disputa de egos, eu sei que tem tudo isso, assim, acho que as críticas são super válidas, mas elas não podem invalidar a importância da gente premiar as pessoas, reconhecer os bons trabalhos do mercado. Eu juro que eu vou começar a pensar por esse viés, tá, Mara? Eu ainda tento achar publicitários vaidosos, mas eu gostei da análise de que, ok, não invalida o talento, não invalida o merecimento desse reconhecimento também. Eu acho que isso tá acabando um pouco, sabe? Tá diminuindo bastante, assim. Por exemplo, o Mara é um cara super premiado. E ele é um cara gente boa pra caramba. Sabe? Não, mas só um pouquinho, eu quero me corrigir, que não me entendam mal, tá? Não tô dizendo que publicitários vaidosos sejam pessoas arrogantes. Tem as duas coisas? Também tem. Mas isso é bem importante pontuar também. Isso é bem importante pontuar, que tem essas duas coisas. Tem. Não, mas assim, a pessoa pode ser, o profissional pode ser hiper premiado e ser muito gente boa, tá? Eu não tô separando as coisas. Vamos lá. Eu acho que pra gente, pra nossa profissão de criador publicitário, ele é meio que um balizador ele é uma coisa de régua que sobe, sabe? E é muito importante quando... E a gente estava com uma crise, ainda tá com uma crise criativa, por questão do business mesmo, sabe? Como eu estava falando antes, assim. Os clientes, às vezes, eles só querem as ideias durinhas e tudo mais, mas não porque querem as ideias durinhas, porque o negócio deles é isso. Ele quer resolver a velha discussão que a gente tem de matar a pauta ou tu ir além daquela pauta e fazer algo a mais, sabe? Não é que eu defenda uma coisa ou defenda a outra. Eu acho que tu tem espaço para tudo, espaço para todos e tudo mais. O prêmio pelo prêmio, ele não resolve o problema do cliente. A ideia meia boca, ela também não vai resolver o problema do cliente, pode resolver agora, mas lá na frente ele não vai ter o diferencial que ele precisa, não vai ter... Aí a gente meio que perde o nosso sentido do nosso negócio quando a gente resolve fazer só a mesma coisa e a gente está sendo sempre resolvendo as mesmas coisas e todo mundo se compara por baixo, sabe? A nossa régua ela tem que subir. E o prêmio, as premiações, incentiva o mercado em si a pensar mais,
sabe? Vamos pensar um pouco mais, vamos trazer algo que a gente não tinha pensado ainda, vamos... olha só, a gente pode mais nisso. E o nosso mercado, principalmente no Rio Grande do Sul, que ele pode muito mais, muito mais. A gente era outra questão de resolver pautas, porém ganhar, ter ideias reconhecidas. Eu acho que a ideia reconhecida é o lance do prêmio, né? Tu resolve a ideia da camiseta do Inter, ela é gênio, e tá todo mundo falando sobre isso, mas não era a ideia pela ideia, e tá todo mundo seguindo, e quanto de mídia espontânea está ganhando nesse momento fazendo isso, sabe? Isso é um baita negócio. Eu acho interessante, até vou sair um pouquinho do roteiro, mas é porque vocês falando e eu fico pensando, enquanto vocês respondem, eu fico lembrando de vocês enquanto agência com quem eu trabalho, inclusive, né? O Will, que trabalha com a gente em marcas do Coletiva, o Marlon, que trabalha com a gente enquanto ARP, atendendo. Então, eu já estive com vocês em reuniões de Brain, né? E aí eu queria entender um pouco dessa questão do processo criativo, que assim, é mais legal quando o cliente chega para vocês e diz: criem. Um briefing mais aberto, uma liberdade maior, que permita um pouco mais de ousadia. É mais legal trabalhar com clientes assim? Ou quando vem, como eu falou, aquele cliente mais engessadinho, bonitinho, mas que resolve e resolve a dor do cliente? Essa é a função também da agência de propaganda. Eu tenho uma resposta bem polêmica sobre isso. Eu imaginei. Então vamos começar pelo Marlon, porque eu imaginei. Algo me dizia que tu tinha uma resposta assim, vai. Não, a pergunta já vem respondida, né? Claro que é mais legal quando a gente tem liberdade para criar, e principalmente quando já vem do cliente essa vontade, já vem do cliente a necessidade. E não é só a vontade, não é só o cliente querer assim, quero que vocês criem livremente. É que tem momentos diferentes da marca, né? A marca tem o dia a dia que é necessário, que não precisa a gente ficar reinventando a roda, como tu falou, né? A gente só precisa comunicar para as pessoas. Tem muita comunicação que é informação, que é preço, que é, né? É o nosso trabalho, que é super importante. Não tem o mesmo reconhecimento de quando a gente faz alguma coisa, uma ideia muito diferente. Mas quando a gente olha, por exemplo, para branding, né? Para fazer as marcas se conectarem com as pessoas emocionalmente, né, da forma que seja, assim, virar assunto na conversa das pessoas, entrar na pauta, né, como, né, só para continuar no camiseta embarrada, né, tinha uma causa ali por trás, assim, né, quando o próprio Inter tem a causa, por exemplo, que ele é muito ativo, antirracista, o que é importante as marcas poderem entrar nessas causas. E é outra coisa. É fora do dia a dia, né? E é claro que as marcas querem que a gente crie. Então, não sei se é tanto assim, é mais legal, né? É mais legal essa pauta, mas existem a necessidade das duas. Nenhuma agência vai viver só da parte boa, nenhuma marca vive só da parte boa, porque a comunicação não é assim, né? Tu falou tudo, na verdade. Tu falou tudo. Eu tinha uma opinião muito polêmica sobre isso, mas não é tanto assim, porque, quando tu falou assim, a gente tem... não é que eu defenda, muito pelo contrário, a comunicação bunda mole nessa coisa toda, sabe? Ela não é... tu tem trabalhos que são realmente informativos e precisa passar essa informação de maneira clara e pronto. E outras que realmente a ideia, a concepção de crie livremente, ele parte de uma pauta que ela é mais solta mesmo. O problema é que quando não é uma pauta solta, ele diz assim, a gente precisa criar um filme institucional para a empresa tal, e aí podem pensar. Só que na cabeça do cliente, ele já tinha... Não é que ele tinha uma ideia pensada, mas ele tinha já um briefing na cabeça dele, bem construído, e ele queria... Não é só também uma questão de expectativa do cliente, mas é uma coisa que da cultura do cliente, ele está esperando por algo mais assim, mais assado e tudo mais. Ele diz, cria livremente, daqui a pouco tu cria livremente, e aí fugiu muito do que ele estava pensando, e ele vai reprovar o trabalho porque fugiu muito do que ele estava pensando. Então a gente tem que cuidar quando tem quando o trabalho, ele é esse CRI livremente, ele é alguma coisa que é essencial para o trabalho do cliente. A pauta antirracista, por exemplo, ela é muito, 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 muito importante, e a partir do momento que cai na pauta dos guris criar algo nesse sentido e que consiga ter um briefing diferente e que, beleza, a partir desse ponto de partida se pode criar algo diferente, beleza. Mas quando tem o trabalho tem uma necessidade
específica, e aí a gente cria coisas completamente fora. Expectativa versus realidade. Ele não tem mais aquela coisa específica de responder aquela coisa específica que o cliente estava esperando. Então, às vezes, ele atrapalha. O sonho nosso é esse, é de ficar trabalhando livremente. Só que, ao mesmo tempo, ele limita ao contrário, porque a gente pode pensar o mundo. Porque a criação, a gente diz, né, os criadores, os criativos, enfim, eles são os artistas do negócio, né? Por isso que eu falo no início do programa, assim, a magia acontece na criação ali, né? Onde vocês materializam essa expectativa do cliente, né? E conseguem traduzir em uma campanha. Mas assim, falando também em campanhas e essas coisas emblemáticas, eu trouxe a questão do Pelé, o Marlon trouxe a questão da camiseta do Inter. Vocês têm alguma... Vocês devem ter várias, né? Mas assim, alguma campanha que marcou muito vocês e o motivo disso, obviamente, né? Tipo assim, cite e explique. Explique por quê. Das campanhas mais emblemáticas pra vocês, uma campanha muito emblemática pra vocês. Não vale a camiseta do Inter, tá? E nem a capa do Pelé, que eu já citei. Querem pensar? Preciso pensar, porque a minha resposta seria camiseta embarrada, certamente. É porque também tá mais recente na nossa memória, né? Will. Eu vou pegar uma não tão recente, que era no período da pandemia, que na verdade não era uma campanha, eram duas. Ela era uma ideia que virou duas campanhas diferentes que a gente fez para Santa Casa. A ideia era a gente fazer era Novembro Azul da Santa Casa. E aí precisávamos criar uma campanha que era meio assim, briefing aberto, assim. Mas resumindo, tá? Como é que a gente marca o Novembro Azul a partir de uma ideia de desmistificar todos os preconceitos do tiozão do churrasco que porque é a dedada, sabe? Porque é um assunto que é polêmico que o pessoal simplesmente não vai. E ainda tinha o agravante da pandemia nessa história, porque as pessoas já não queriam mais saber de ir ao hospital e marcar consultas e coisas assim. Então, tinha uma desculpa perfeita ali pra não fazer. E aí, então, como é que tu faz um sacrifício, um grande sacrifício, que para o tiozão do pavê e do churrasco era um grande sacrifício, claro. Porém era uma coisa que o exame é necessário. Então a gente pegou um cara para fazer um grande sacrifício se esse sacrifício que eu estou fazendo é grande, tu ir lá fazer a consulta, ela é nada. E a gente pegou o D'Alessandro, na época ele jogava no Inter, a gente botou ele vestido de azul. A gente fez uma camiseta, personalizou uma camiseta do Novembro Azul, da campanha Novembro Azul, da Santa Casa. Criamos marca, criamos todo o desenvolvimento de campanha em geral. Mas o foco principal da ideia era botar o D'Alessandro vestido de azul. O que, pra quem não é do Rio Grande do Sul, o grande rival do Inter aqui, obviamente, é o Grêmio. Então, nada de azul entra no Inter ou no Beira-Rio e vice-versa. Nada de vermelho entra na Arena ou no Grêmio. E vocês botaram o D'Alessandro, representante do Inter, vestido de azul. A gente fez um filmão, assim, com o D'Alessandro. E aí ele escreveu o roteiro e dizendo assim... Aí ele olha pra câmera e diz assim... Ele olha pra câmera aqui e diz assim... todo mundo, não sei o quê. E ele olha pra câmera e diz assim... Tá certo isso? Era isso mesmo que tinha que fazer? E aí, não, tá certo sim, tem que ajudar e tal. E aí o filme foi baseado nisso. E nessa campanha, com esse... todo o trabalho que a gente teve por trás, de convencimento, de fazer o cara que... O maior ídolo do Inter dos últimos, sei lá 20 anos, vestir azul para uma campanha super importante. Beleza, convencemos. Aí ficou fácil da gente convencer o Jeromel a vestir vermelho para a campanha da doação de sangue. Legal. Da Santa Casa. E aí, então, todo capitão, todo ídolo se doa. E aí eu vou me doar e vou vestir vermelho. Que legal. E aí funcionou, sabe? Essa era, dos últimos tempos, muito assim, a mais legal que a gente fez. Que legal. Marlon, ele vai citar... Vamos voltar a falar de Inter, ele quer falar da camiseta. Eu vou pra gente continuar nas causas legais, eu vou citar uma que foi muito emblemática pra mim, pessoalmente, que foi a campanha do Vida Urgente, que a gente fez, da Carona de Pai, que foi um case muito, muito bonito, com muito envolvimento nosso, de quando a Disa Gonzaga, né, a Fundação Thiago Gonzaga, foi lá na agência, pedia só uma campanha de aniversário
né? Era só para a gente fazer para eles uma identidade visual dos 20 anos da fundação. E a gente teve essa ideia de, já que eles vão fazer uma festa, e na festa era na opinião, ia rolar show, ia rolar bebida, obviamente, assim, né? Como é que a gente faz para garantir que as pessoas não cometam o erro que é justamente, né, da paz no trânsito da Fundação Vida Urgente? E a gente teve essa ideia de pegar os pais que fazem parte da fundação, que são os pais que perderam seus filhos no trânsito, e colocar eles para ser os motoristas de Uber, né, ali, para dar a carona de pai, legal, né? A carona para as pessoas que estavam saindo, que tinham bebido, e a gente entrevistou, fez uma blitz na saída da festa, escuta aqui, tu bebeu e tal, e a gente colocamos câmeras no carro e teve essa conversa, que foi uma conversa muito, muito emocionante, assim, a gente chorou muito, assim, fazendo o case mesmo, né, porque os pais são os queridos, assim, os amados, e eles se prestaram a fazer esse papel de ali dirigir, puxar uma conversa com o carona, e dizer, tu sabe por que eu tô te dando essa carona? Olha, deixa eu te contar a minha história. E aí contava a história, foi super impactante, e foi um case que também, acho que foi um primeiro case que a gente aprendeu muito isso, assim, de como fazer esse PR, né, de como fazer, virou um acontecimento, era uma campanha só de aniversário, que virou uma campanha de conscientização, na verdade. Que virou, né, uma das maiores que a gente já fez, quando a gente viu, sem a gente fazer força, tava no programa da Eliana, na época, acho que no SBT, na época, né, Record, não sei qual era o canal. A gente ficou sabendo que estava lá, a gente foi atrás, assim, teve muita repercussão e também, claro, nos deu muitos prêmios. A gente foi shortlist em Cannes com esse case. Show. Bom, vamos terminar então com uma pergunta, mas eu preciso que a resposta seja breve, tá? Senão a produção vai começar a brigar comigo por causa do tempo. Tem uma pergunta que eu gosto muito de fazer, provocar os publicitários, especialmente, assim... O Will falou no início também da gente beber muito da fonte, termos referências, especialmente de quem era muito bom antes de nós. E se a gente for lembrar, assim, a gente tem campanhas super ousadas na história da propaganda gaúcha. Para citar uma, assim, que eu me lembro, a gente teve um outdoor da gangue contra drogas, com o pessoal injetando, né, simulando... injetando heroína, né? Enfim, não sei se vocês lembram disso, mas enfim, na época Nova Forma, Pintaúde, a gente teve... Não, Nova Forma, Pintaúde nada, era Paulo Tiaraju. Olha, eu já... Paulo Tiaraju, me desculpa, eu dei o crédito pra pessoa errada. Mas enfim, a gente já teve propagandas mais impactantes. Então, minha pergunta pra gente finalizar com um palavrão é a seguinte. Agora a campanha mais do caralho que vocês já viram na rua. Não. A propaganda gaúcha está mais cagona? Ninguém quer se comprometer. Vou ser polêmico, vou dizer que não. Jura? Não, que a gente só... Esse formato de fazer uma coisa um pouco polêmica talvez tenha cansado um pouco, mas eu acho que a gente tem feito campanhas de muito impacto. O impacto mudou o jeito de fazer impacto, mas, né, eu acabei de dar exemplos de campanhas que justamente geram esse PR, assim, essa reação, os influenciadores comentando, virando assunto nas redes sociais. Eu não acho que a gente está menos cagão. Então, só para puxar a brasa para o meu assado, eu acho que pintar de outra cor a camiseta do Internacional, né? Uma coisa que é um símbolo sagrado, é tão ousado quanto colocar um palavrão num outdoor como era nos anos 90, super polêmico e gerava uma super repercussão. Bem, o Marlon tá me dando umas visões diferentes, ok. Will. Eu acho que o Marlon tem sorte. Mesmo, além da competência, ele tem sorte, assim, ele trabalha numa agência, ele faz girar uma agência que proporciona coisas assim, mas eu acho que essa não é a realidade do mercado da propaganda gaúcha. Assim, o mercado da propaganda gaúcha, ela resolve a pauta, e resolver a pauta é o seguinte: é trabalho com prazo curto e que o cliente pediu A e aí a agência, e não é 3AG, é muita agência, a grande maioria das agências, mandou A, pediu A e a agência entregou o A minúsculo às vezes, sabe? E aí, ou A uma crase legal, e aí já é uma ideia diferente, sabe? Eu acho que a realidade do nosso mercado nesse momento, ela tá em aumentar
no movimento de volta da criatividade, mas ele ainda eu acho que a velocidade com que as coisas acontecem, com a campanha, ela vai pro ar hoje e amanhã, ou 2 horas depois ela já está esquecida. Para a maioria das campanhas, ela é uma coisa que ela é... Vamos lá, esquecível. Isso é muito ruim dizer que ela é esquecível. Mas, ao mesmo tempo, surge na pauta do Marlon, por exemplo, surge coisas espetaculares de visibilidade enorme. Por exemplo, a pauta da camiseta embarrada, que é uma coisa incrível. Mas o Grêmio não fez nada do tipo, por exemplo, eu sou gremista e tinha a oportunidade de fazer algo do tipo e não fez, sabe? Ao mesmo tempo. Então eu quero fazer uma ressalva, porque vocês estão falando da propaganda gaúcha e eu não acho que essa seja uma realidade da propaganda gaúcha. Eu fui em Cannes em 2022, o diretor de criação que trabalha com a Samsung no Japão, então vocês imaginem o tamanho que é, estava justamente falando sobre isso, como a nossa propaganda está fragmentada e isso fez com que a gente fizesse muita coisa média para baixo, muita coisa sem graça, digamos assim, que a gente... Tá bom. A propaganda mundial está menos ousada, para não usar, então, um palavrão. Mas segundo a Samsung diz que está menos ousada. Mas eu acho também que tem a questão do politicamente correto, né? Então, assim, existe hoje mais insegurança em algumas atitudes, termos, enfim. E, sem dúvida nenhuma, existe também um cuidado maior com a judicialização dos processos publicitários, né? Então, eu acho que isso não tem como não podar. Mas eu acho que isso aí é só para eu pensar um pouquinho mais, na verdade. Eu acho que esse não é o limitador. O limitador, ele não parte do princípio de a gente tem que ser podar algumas coisas para que elas se encaixem num novo movimento de pensamento do mundo mais politicamente correto, as coisas assim. Não, é só uma mudança de briefing isso. Mas o conceito inicial de pensar numa ideia, esse sim que faz com que a velocidade das coisas, que as ideias acontecem agora e morrem daqui a 2 horas, isso sim faz diferença. Mas essa coisa de politizar ou segmentar coisas de acordo com assuntos polêmicos, eu acho que é mais um tempo que tu demora em cima do trabalho e faz ele ficar mais legal, sabe? O tempo que tu demora pensando nele. Tá bom, eu vou olhar por esse lado também. Vocês estão conseguindo me convencer hoje. Meninos, muito obrigada pelo papo. A gente teria certamente mais assuntos e mais recortes a se fazer e mais a tirar sobre a criatividade. Mas sempre muito bom falar de criação, de criatividade, de publicidade. Eu, praticamente, ainda que seja jornalista de formação, gosto muito desse mundo, como eu digo, dessa magia publicitária que vocês, essas cabeças pensantes, criativas, proporcionam pra gente, especialmente pra gente poder falar sobre isso. Então, muito obrigada. Eu que te agradeço, valeu pelo espaço. Valeu. Tamo junto, sempre só chamar. Estamos mesmo. Para vocês que ficaram com a gente até aqui, muito obrigada pela companhia, pela audiência. E não esqueçam daquela nossa cartilha. Curte, comenta, compartilha, te inscreve no canal e ativa o sininho pro YouTube te avisar sempre que tiver conteúdo novo. E aqui no Fala Mercado sempre tem. Te espero semana que vem. Tchau, tchau.